amigos e seguidores do canal. Como eu anunciei no domingo passado, nós estamos abrindo aqui hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro, mais uma frente aqui no canal. Quer dizer, na realidade não é bem mais uma frente, é mais uma retomada, como eu chamei. E eu, antes de começar essa nossa caminhada pela carreira do Lovecraft, eu já vinha postando outros clássicos do horror há muito tempo, há anos. E recentemente tinha começado uma empreitada de explorar o horror português, né? Tenho postado muito do horror brasileiro, autores russos, franceses, ingleses, outros, vocês podem observar aqui na nossa playlist Clássicos do Horror, né? Além de outras coisas, eu recomendo que vocês deem eu acho que vale a pena dar uma vasculhada no canal, tem muita coisa legal. Mas eu estava com saudade de voltar para alguns outros clássicos, né, do horror. Eu sempre me divirto muito relendo e narrando para vocês as histórias, né? Então eu vou me dedicar agora a fazer postagens às quartas-feiras, como hoje, de outros clássicos do horror, né? Diferente, além do Lovecraft. E vamos deixar o nosso mestre para os sábados, como a gente vem fazendo. Há algum tempo tem tido uma boa aceitação, agradeço a todo mundo, os comentários e os likes que vocês tenham condições de fazer para expandir o canal. Então passa a ser assim, continuamos sábado, próximo sábado agora nós vamos postar o Navio Branco, mais um conto do Lovecraft, e às quartas-feiras a gente vai aos pouquinhos retomando outras postagens. Eu vou recomeçar, né, por uma obra de um autor que é muito especial para mim, que é o Miguel Torga. Miguel Torga é um famosíssimo poeta. Vocês sabem, eu sou de descendência portuguesa, nasci no Rio de Janeiro, porém com nacionalidade portuguesa, fui registrado na embaixada naquela época. E eu e minha família inteira, meu irmão, todo mundo, nós todos viemos lá do norte de Portugal, né? Da área celta de Portugal, de Trás-os-Montes, cuja cidade mais importante, a capital da região, é Vila Real. Nossa família é toda oriunda de Vila Real, de onde vem o Miguel Torga, né? Miguel Torga, ele é um dos mais famosos escritores e poetas da região, de Portugal como um todo, da literatura mundial. Ele é nascido num distrito lá, São Martinho de Anta, é próximo a Vila Real, faz parte de Vila Real. E ele tem uma carreira riquíssima, vastíssima. Ele escreveu por mais de 60 anos. Nascido ele em 1907, veio a falecer em 95. Foi várias vezes indicado ao Nobel de Literatura, e ele é reconhecidíssimo. Ele é um escritor na acepção da palavra, um poeta. Como eu sempre digo, todo grande escritor, ele dá a sua ciscada no horror. Ele tem várias obras classificáveis como terror. A de hoje é uma das mais conhecidas, né? É da década de 40, 44. Ele escreveu Contos da Montanha, um conjunto de contos ambientados lá no norte de Portugal. E logo em seguida escreveu o Novos Contos da Montanha, uma sequência, uma continuação. Nessa segunda obra é de onde vem exatamente esse conto que eu vou narrar hoje aqui, chama-se O Leproso. Mas antes de partir para o conto, queria fazer um comentário. É muito comum os escritores terem um envolvimento político, serem militantes de alguma causa política. O Miguel Torga é até uma exceção. Ele sempre foi muito focado na literatura, propriamente dito. Ele teve lá seus probleminhas.
Afinal, o auge da carreira dele, praticamente a maior parte da carreira dele, decorreu no regime salazarista. E lá, mais ou menos na época desse conto aí, ele fez algumas críticas numa obra ao regime que então vigorava na Espanha, o regime do Franco, o que venceu a Guerra Civil Espanhola. E ele teve problemas com o governo português por causa disso, mas não chegou a ser nada de muito grave assim. E ele simplesmente não era bem a praia dele, né? A questão de manifestações políticas. E vocês vão verificar no conto dele, O Leproso, que vamos narrar hoje. Esse é um conto dos mais, assim, eu diria, sabe, o horror ele tem várias vertentes, né? Como a gente está já acostumado no Lovecraft, aquele horror cósmico, grandes divindades e tal. E você tem horrores mais menores, assim, do dia a dia. Tem aquilo que eu costumo chamar de horror estomacal, aquela coisa que é repulsiva, né? Nessa linha tem muitos chamam de contos cruéis, a gente já tem postado alguns aqui, como Vera, do Villiers de l'Isle-Adam. E esse conto leproso é um daqueles horror estomacal, ele dá uma certa repulsa, vocês vão ver por quê, vocês vão ver o que foi a vingança desse leproso aí na história. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem do Leproso, do Miguel Torga, esse nosso ilustre filho de Vila Real e de Portugal. Um abraço a todo mundo e não se esqueçam, vocês comentem e compartilhem aí essa nossa outra frente, né? E não percam, porque não vai parar, vai ser paralelo, né? Como eu já tinha dito, vocês não percam a continuação do Lovecraft. No sábado, às 18 horas, nós vamos ter postagem de mais uma obra dele, outra obra de 1919, The White Ship, o Barco Branco. Até lá, um abraço a todos, saudações. O Leproso, de Miguel Torga, extraído da antologia Novos Contos da Montanha, de 1945. Foi no Douro, numa cava. Ao meio-dia, a Margarida veio trazer o jantar, e embora a sardinha salgada e o caldo de gravanços tirassem a coragem ao mais pintado, a cara da rapariga desanuviava os horizontes. Era nova, sadia, alegre e de resposta sempre na ponta da língua. Por isso sabia bem dar-lhe um apertão, passar-lhe rapidamente o braço pela cintura e ouvir-lhe depois os protestos vivos e desembaraçados. Ó, seu alma do diabo! Você cuida que isto é comida de cães? Todo o eito se ria. A moça continuava a distribuir as tigelas e a fome, o cansaço, a injustiça e as demais inclemências da natureza e dos homens ficavam esquecidas por um momento. Toma lá, tu, meu pingamor! Era a vez do Julião, e o rapaz, que de fato olhava a Margarida com olhos de carneiro mal morto, não resistiu à tentação de lhe tocar num seio com as costas da mão. Ó, meu leproso dos infernos! Olha que eu te atiro sexta ao focinho! Houve um largo riso de galhofa, mas houve também um estalo na consciência do Julião. Leproso! A sua íntima inquietação, a sua pergunta contínua e já velha, ouviam pela primeira vez uma resposta, trágica, como uma sentença de condenação. Leproso. Havia muito que qualquer coisa em si medrava como um morrão nas espigas por amadurar. Cresciam-lhe na cara gomos de carne dura, insensível e vermelha. Mas nem ele sabia o que era aquilo, nem ouvira de nenhuma boca o nome exato do seu mal. Uma angústia de morte amofinava-o, um medo inconsciente fazia-o olhar de vez em quando ao espelho, a cara despelada e diferente dia a dia, mas o chamadoiro de sua desgraça era um mistério. E o que o coração temia sem saber,
O que a razão não descobrira, mas suspeitava, estava ali, irreparável e claro: leproso. Calou-se, meteu com custo 2 garfadas à boca, foi pôr a malga quase intacta no cesto e sentou-se a uma sombra a bater estupidamente com um pedaço de pedra no moirão da ramada. Ó Julião, tu parece que não esperavas pela resposta, disse um companheiro. Não. Eram todos amigos dele, daquela amizade possível entre gente rude e sacrificada, sem licença para coisas do coração e do entendimento. Escravos de uma terra hostil e de uma sociedade hostil, simples e toscos, instrumentos de produção nas mãos injustas da vida. Como poderiam eles descer à grande fundura dos sentimentos limados e gratuitos? Gostavam dele como de um companheiro de suor, prontos evidentemente a abandoná-lo se lhes disputasse a bica da água ou a sombra do descanso. Não faças caso, homem. Mas também eles tinham ouvido a palavra cruel, e também eles acordavam para uma compreensão exata do significado dela. E, ao despegar a noite, havia já em todos um sentimento de cautela, de resguardo, que insensivelmente os ia afastando dele, como de um mal danado que se pega. Hoje na cava, à hora do almoço, a Margarida chamou o leproso ao Julião. E se calhar aquelas coisas da cara... Isso era dito ao lume, na paz da cepa a arder e da candeia de azeite a bruxulear. Mas as palavras traziam uma tal guerra dentro de si, um tão grande poder de expansão e de vôo, que no dia seguinte, pela boca da mulher do carriço, corriam a aldeia de les a les. Leproso, Santíssimo Sacramento, e a gente a comer com ele do mesmo prato. Era um toque a rebate de cima a baixo, uma instintiva solidariedade de defesa da tribo. Jesus Maria, lepra! E abruptamente, da noite para a manhã, o Julião encontrou-se só, danado, excomungado, olhado como um inimigo repelente. Então vosso Messê não precisa da gente para a malhada? Não, já tenho. E de um homem que lhe corte estrume? Também não. Este ano remedeio-me assim. Batiam-lhe com a porta na cara sem piedade, cruel e friamente. Tu chega-te para lá, gritou-lhe mesmo na feira o Travassos, quando ele se aproximava de uma saca de pão. Ainda lhe passou pelos olhos uma onda vermelha, mas desgraçadamente acabou por reconhecer que o outro tinha razão. O seu mal pegava-se, e era a praga mais negra que se podia rogar a alguém. Começou então a miná-lo uma tristeza resignada, apática e cheia de perdão, ou da fraqueza que sentia, ou da doença, ou lá do que fosse, passava os dias deitado ao sol, numa aceitação mansa de sua sorte. Então tu ficas assim, não dás um passo para te tratar? Foi um velho, o Januário, que teve a humanidade dessas palavras, talvez porque a vida já lhe pesava pouco e via as coisas de um outro modo. Rompeu a muralha de nojo que a povoação construíra à volta de Julião e chegou-se a ele com este bálsamo. Vai ao médico, homem. Pode nem ser o que dizem, e se for, trata-se. Hoje cura-se muita coisa. Dás entrada num hospital. O Julião ouvia essas palavras como se elas tivessem um som doirado e viessem de mundos só de paz e de amor. Os seus ouvidos tinham esquecido já a antiga e natural voz humana, quente e aproximadora. Só se lembravam do gume das últimas ofensas, que lhe ferira a alma como um espeto. Ó ti, Januário, bem haja, bem haja. O outro partiu e ele ficou a relembrar a doçura do que ouvira, a encostar todas as chagas à suavidade daquela ternura. E é que vou mesmo? Disse por fim, como se uma cadeia que o prendia se tivesse quebrado. Estava fraco e maltrapilho, mas assim mesmo se arrastou a Sanfins e bateu à porta do doutor. Queria consultar Vossa Senhoria. Muito bem, já aí vou.
Mas, nos olhos arregalados e perscrutadores do médico, o Julião leu logo a confirmação de sua desgraça. De onde deve ser? De Loivos. É curioso que nunca lá vi casos destes. É curioso. Sempre é lepra, senhor doutor? Perguntou o infeliz com as forças no fim. O doutor olhou, coçou a cabeça, pôs-se a mexer nos papéis da mesa e acabou por dizer a triste verdade. Pois infelizmente é. Nem falaram dos remédios, nem do hospital, nem de nada. Despediram-se o mais tristemente possível, sem o Julião perguntar quanto devia e sem o médico indicar o que era conveniente fazer. Ambos se resignavam sem luta àquela fatalidade monstruosa. O doutor ficava com o seu nome miraculoso e com a sua sabedoria inútil. O leproso ia mostrar ao mundo a sua repugnante desgraça com a mão estendida. Propriamente em Loivos, davam-lhe pouco. O fato de ser da terra, um testemunho, portanto, de que nela cresciam tão negros males e um sentimento estranho de defesa irracional impedia-os de qualquer ato generoso para com ele. Mal os povos em volta, precisamente por razões opostas, acudiam caridosamente à sua fome, solidários com uma dor que não lhes envergonhava o berço e os comovia apenas durante os segundos de um Padre Nosso. Uma estranha mudança se operava, entretanto, na alma de Julião. À medida que o tempo passava e que o seu mal se tornava mais evidente, nascia-lhe um maior apego à vida. E também com o andar dos dias, uma raiva funda a Loivos lhe crescia no peito. A primeira aceitação pacífica e humilde da reação desumana do povo sucedera-se uma consciência clara e pungente de aviltamento injusto. Não partira do seu querer tamanha miséria. Uma fatalidade superior a todas as forças escolhera-o para vítima indefesa. E os amigos, os vizinhos, a gente com quem nascera, brincara, mourejara de manhã à noite, corria-o do seu coração e da sua porta como um cão danado. Ódio. Ódio era o que lhe pedia ora a ora o coração, outrora limpo e generoso, e hoje a empurrar um sangue podre e abjeto. E entre esse rancor aos que no passado amara e uma busca contínua de qualquer remédio impossível que o livrasse de sua cruz, passava a vida. Você já experimentou o azeite? Perguntou-lhe um dia em São Cibrão uma velhota. Dizem que é como quem dá um talhadoiro, mas tem que tomar um banho nele. O Julião tinha agora uma economia de pedinte, organizada e com certas possibilidades. Pudera já experimentar 1000 mezinhas, um ror de drogas e consultar até a Santa de Nogueiredo. Nada, infelizmente. Mas, quanto mais a perdia, mais amava a vida. Caíra-lhe já o primeiro dedo da mão. A cara, inchada, nodulosa e deformada, dava-lhe um estranho e horrível ar de bicho. Não sentia pedaços inteiros do corpo, mas amava o mundo e queria continuar seu filho. Do fundo do poço, onde dia a dia iam ficando enterrados, os seus olhos cada vez mais gostavam de ver a clara nitidez do sol. Mas que azeite? Perguntou com a sofreguidão com que ia para uma esperança nova. Azeite natural, de comida, azeite. Mas há de tomar um banho nele, hein? A colheita do ano não tinha sido de espantar, e a região de Loivos não era rica em olivais. O Julião, porém, com manha, lamúrias e algum dinheiro, lá conseguiu que em paradela lhe cedessem um cântaro dele. Foi no dia seguinte, em plena serra e na pia de água da fonte da Senhora da Agonia, que ele se banhou. Esvaziou o depósito de pedra, tapou-o, deitou-lhe dentro o azeite e despiu-se. Ninguém o podia ver, porque escolhera a hora da sesta e a capela ficava num ermo. Só ele e a santa podiam olhar aquele monte de carne a apodrecer, a despregar-se e ao mesmo tempo a dar uma impressão grotesca de renovo, numa proliferação desconforme. Do mocetão que fora há pouco tempo ainda, restava agora um trambolho enguelhado aqui, balofo além, comido do mal da raiz à ponta. Os pés eram patorras informes, onde não se viam unhas nem veias. As pernas ulceradas
pareciam cascalhudos pinheiros, sangrados sem piedade. No peito medravam o ermo caroços, sôfregos como cogumelos numa podridão. Mas era no rosto que os estragos daquela devastação se mostravam mais cruéis. Dir-se-ia que lhe tinham colado à cara natural bocados toscos de barro vermelho, numa tentação demoníaca de caricatura sem piedade. Nenhuma imaginação humana, por mais rica e ruim, seria capaz de deformar tanto um rosto e um ser. Mas ainda assim o Julião teve fé. Olhou-se compassivamente, deixou que 2 lágrimas rolassem vagarosamente dos olhos inflamados por sobre os tortulhões do rosto e subiu para a pia. O azeite fino de paradela brilhava ao sol como um louro e delido mel. E o corpo podre, daí a nada, coberto nele, era uma estranha cascata a deixar escorrer de si fios leves e ligeiros, que a luz tornava quase irreais. Infelizmente, porém, as chagas e os bubões da lepra foram insensíveis ao banho purificador. E o Julião, depois dos dias de esperança, incerteza e desilusão, esqueceu-se de si e de sua tragédia, para começar a pensar numa coisa: reaver os 50.000 réis que dera pelo remédio enganador. Na mesma vasilha onde o trouxera de paradela, aí o tinha ele, um pouco minguado, é certo, mas transparente e perfumado. Quem seria capaz de lhe comprar? Pensou, e o ódio cada vez mais vivo que tinha a Loivos mostrou-lhe a solução do caso. O Nunes, pois quem havia de ser? Pela calada da noite meteu-se a caminho, e quando o dia rompia, fresco e limpo, estava ele à porta do vendeiro a oferecer a mercadoria. Não compro coisas roubadas, disse o Nunes, com a alma de traficante a fazer contas ao lucro. A salvação que não é roubada. Foram-me dando umas pigas dele, juntei-as e agora vendo-o por inteiro. Há de faltar pouco para um cântaro. Ora, deixa lá ver. É fino que lhe digo eu. É de azeitonas, olha a riqueza. E não chega ao cântaro. Se queres 30.000 réis, que ele é capaz de ser roubado. Então, se eu fosse roubar, não roubaria o cântaro inteiro? Valha-o Deus! Os 30 escudos entraram no bolso sujo do Julião, o líquido sumiu-se na funda de uma talha e a vida continuou. Mas, depois de o azeite consumido no caldo verde que Laivos comeu essa semana, sem se saber de onde vinha nem de quem, uma notícia aterradora começou a correr de boca em boca. O Julião tomou banho num almude de azeite e vendeu-o depois ao Nunes. Oh, mulher, nem a rir me digas isto. É verdade. Ficavam como petrificados no mesmo sítio, invadidos de nojo, agoniados a deitar contas à última almotolia que tinham comprado. E no fim, quando a dura certeza se lhes impunha, queriam arrancar o estômago, purificar-se daquela peçonha, vomitar ao mesmo instante a lepra que já sentiam no sangue. Excomungado seja ele nas profundas do inferno, que nem os ossos lhe tenham descanso na sepultura, que nem a terra o coma. Eram pragas desmedidas, impotentes, saídas de todas as bocas e de todos os corações. Ninguém se lembrava de fazer um exame de consciência a ver se alguma razão poderia atenuar as culpas de Julião. Cegamente e instintivamente atiravam-lhe as piores pedradas que podiam, somente a espumar e a ranger os dentes. Passada essa hora de pânico, começou a devassa cautelosa ao número exato dos consumidores do veneno. Prudente, a terra queria saber exatamente quem era puro ou impuro. Para agradar aos limpos, que eram os que o podiam defender das acusações dos outros, o Nunes ia dizendo à boca pequena o nome dos que tinham comido do renegado azeite. E cada denúncia arrumavam mais um para o monturo intangível dos condenados. Ao fim de algum tempo, porém, contavam-se a dedo as exceções, ou porque o Nunes mentia, ou porque os sujos queriam conspurcar os limpos, ou porque é uma natural tendência dos homens medir tudo pela mesma rasa. O que é certo é que em breve já não se sabia verdadeiramente
quem em Loivos estava poluído ou não. E o recurso era vigiaram-se uns aos outros, e cada qual a si mesmo, calados, sorrateiros e apavorados. Esperavam todos pelo brotar daquela semente malfadada que uma excomungada mão semeara neles. Mas como ninguém, ao fim de um espaço que lhes parecesse de pesadelo, apareceu com sinais do mal, e como as sachas, as regas, as malhadas e as romarias podiam mais do que uns simples litros de óleo engolidos e digeridos, a luz do caso começou a apagar-se. Estava, contudo, cada vez mais aceso o rancor ao Julião. Ao labéu infamante do seu mal, nado e criado no povo, juntaram-se o pecado mortal do atentado contra a existência de cada um. E a terra inteira, irredutivelmente, determinou que aquele filho vil nunca mais lhe pisasse o chão. Cada vez mais repugnante, o leproso continuava a esmolar pelas redondezas. Depois das crianças, eram os adultos que lhe fugiam horrorizados. E a esmola vinha-lhe na ponta dos dedos, ou caía das varandas na copa furada do chapéu. Mas insistia em viver, agradado dos montes, da neve, das árvores, da vida afinal. A consciência do que fizera aqueles que, por serem infelizes, o renegaram, arredava-o temeroso dos termos do lugar do seu berço. Olhava de longe a povoação, e, embora odiasse os homens, sentia uma ternura singular pelas casas onde o tempo pusera uma beleza que não encontrava em mais parte alguma. Fugia, contudo, dela, como de uma perdição. De onde é você? De Loivos. Mas caminhava sempre em direção oposta às suas palavras. Não estava velho ainda. Se o dedo do destino não lhe tivesse tocado, seria agora um homem no vigor da vida, cheio de seiva madura e de serena força. Mas, desmantelado por aquela gangrena, putrefato e a medrar, via-se minuto a minuto chegar ao fim de seus dias. Foi num agosto quente, seco, que sentiu a sombra da sua derradeira hora. E, por mandato de uma força imperiosa, começou a arrastar-se em direção ao berço. Então, Vossa-Mercê, que tal vai? Perguntou-lhe no fetal uma alma caridosa. A laringe roída mal podia falar, mas regolgou. Malzinho, muito malzinho. E lá continuou a arrastar os cepos das pernas e a cabeça medonha de abóbora porqueira, criada em terra malgradeada. Entrou na povoação depois da merenda, quando todos regavam. Só a Zulmira lavava a roupa no tanque do largo, mas a rapariga deu tal grito, chegou a veiga tão espavorida, que daí a nada, por toda parte, corria gente em direção ao perigo. Largavam a água preciosa, deixavam os milhos a estorricar ao sol e galgavam paredes, saltavam valados, cegos atrás do nome do leproso. O Julião, entretanto, tivera a noção do perigo em que se metera, e, embora viesse ao encontro da sepultura, por um instinto rudimentar de conservação, virou de rumo e sumiu-se mais depressa que pôde no carquejal da bolsa. Foi por aqui! Gritava um. Qual por aí? Foi mais é por ali? Corriam todos desvairados pelos soltos, pelos montes, como quem procura um lobo culpado de 1000 crimes. Armados de forquilhas e de enxadas, batiam maciços, procuravam nas minas, raivosos e excitados como cães de caça. Está ali! Denunciou por fim triunfante o Carvalhosa, que tinha sido companheiro de Julião nos dias longínquos do Doiro, e que havia comprado de certeza do azeite infernal. Onde? Ali! Não se via vulto nenhum, mas um mexer contínuo e linear das urzoeiras pelo monte acima revelava a passagem por entre elas de alguém que caminhava lentamente. Corram alguns pelas barrocas e outros subam pelas pedreiras, gritou Pedro. Qual que? Disse então sinistramente o Ambrósio. Nós vamos mas a liquidar o caso de outra maneira. Quem tem fósforos? Eu, respondeu sem pensar o Alípio. Da cá. Só então compreenderam todos o que o Ambrósio ia fazer. Nos seus corações não estava o castigo tão definido,
mas nenhum quis dar mostras de fraqueza ou falta de zelo pelo bem de Loivos. E a primeira carqueja começou a arder. Foi então uma embriaguez de vingança e de animalidade. Uma vez a fogueira se ergueu, todos a queriam atear mais, aumentar, cegos de calor e de irresponsabilidade. Os codeços desapareciam, como por encanto, nos lábios das chamas. Nuvens de fumo levantavam-se e abriam-se em clarões, e os homens uivavam, gritavam, insultavam como doidos possessos. Corre, cerca! Atrás do Julião, o rio de lume rolava como uma avalanche, e o leproso fugia àquele castigo cruel como podia, a espetar o toco dos pés nos tojos arnais. Como ramos secos a arder, iam rodeando o monte de pequenas fogueiras, que começavam indecisas, fumarentas, e acabavam por se levantar, fortes e devoradoras. Está cercado! Exclamou por fim o Ambrósio, seguro do êxito ao ver a roda de chamas a apertar a encosta. Pode correr e saltar, que já não foge. Alguém na aldeia, sem ordem do prior, tocava os sinos a rebate. Um alarido de festa circundava o incêndio. Um clarão abrasador refulgia no céu. Está quase. Esgotado, com fogo por todos os lados, sufocado, o Julião lutava sempre. Células que estavam mortas como que acordavam. Os nervos destruídos pareciam sentir e reagir, e os olhos, quase cegos, abriam-se num esforço derradeiro para descortinarem um caminho de salvação. Mas era um mar de chamas contra si, e quando a fogueira lhe apertou o garrote, deixou-se finalmente cair. Depois da palavra terrível de Margarida, esperara tudo da vida, menos uma morte assim. Contudo, aceitava-a agora em paz, desde que se cobrira de uma luta funda e tão sem perdão. Pronto! Gritou o Ambrósio como se desse a todos um alívio. Já está! A derradeira ilha de mato tinha sido devorada, e ainda sobre o chão a fumegar, a multidão correu. Mas o corpo do Julião não estava inteiramente desfeito como desejavam. Era um grande e negro carvão, tal qual como o tronco de um sobreiro que tivesse ardido. Fim.